Isso que eu queria te perguntar, como tu tinha uma banda também, e de alguma forma tu também queria estar no topo, né? Tu queria que a tua banda fizesse sucesso. Não, A tua cabeça de artista, Ah. quando viu o Charlie Brown crescer, porque eu sei que artista é foda, né? A gente quer estar no holofote. Tu teve a cabeça Mas bem é no que lugar. tá, cara, eu nunca tive esse negócio, Entendi. eu nunca tive esse ego que o artista tem de querer estar na frente dos holofotes e tal. Tanto que quando eu era o cantor do Lagoa, eu não me sentia à vontade. Entendi. No Lagoa eu era o cara que ficava ali do lado, tocando guitarra, o maestro lá que ficava dando, saca? E tinha um cantor, onde eu interagia com ele, saca? Mesma coisa que o Chorão e Champião depois. Então eu não tinha essa parada, essa aspiração de ser um superstar e tal. Eu sempre gostei de mexer com música, mexer com áudio, mexer com estúdio, sabe? Mexer com. Sabe? Aquela coisa lá. Em nenhum momento tu pensou, puta, eu queria estar lá. Não. Eu ficava assim, maravilhado com o sucesso e com a realização deles. Porque, de repente, do nada, eles começaram a ganhar dinheiro. O Chorão mais ainda. Só que teve uma coisa ruim nisso. A partir do momento que eles começaram a ganhar dinheiro, e que o Chorão começou a ganhar dinheiro, ele deu uma transformada legal, sabe? Ele parou de ser aquele cara mais calmo e tal, que de repente te ouvia e que agradecia ou fazia alguma coisa, para ser um cara mais intransigente, com dinheiro na mão, sabe? Mas ele ainda era o Chorão que eu conhecia, saca? Ainda era o Chorão, aquela coisa. E o Chorão, o Charlie Brown começou a fazer sucesso. Aí o Chorão ficou tão agradecido a mim por eu ter feito todo esse trâmite e tal, e pela trajetória toda, desde que a gente se conhece, porque foi muito rápido, foram 2 anos. Saca? Foi de 95 a 97 pro primeiro disco. Do dia que a tua cunhada apresentou Exatamente. ele até explodir, são 2 anos. Exatamente. A gente começou a ver a trajetória e falou, caramba, meu. Então ele falou assim pra mim, olha, eu sou muito agradecido a você, então é o seguinte, eu vou te dar uma porcentagem desses shows. Eu falei, senhor, não precisa fazer isso, não tem necessidade. Não, eu vou te dar 5% dos shows. Falei, não, velho, não sei o que. Depois de muita conversa, eu falei, tá bom, você quer me dar alguma coisa? Então me dá 3%. Vai, me dá 3%. Só que nessa época, o Rick, além de ser o diretor artístico da gravadora, o dono da porra toda lá dentro, ele era empresário do Charlie Brown. De repente, eu vi ele como empresário do Charlie Brown. Ele e o sócio dele, na época, que era o Sammy, era uma... Como é que chamava? Eu esqueci o nome da empresa deles lá. Começaram a vender show do Charlie Brown. E ele cortou esse papo que o Chorão tinha de me dar um percentual dos shows. Cortou os 3%. Aí eu fiquei um pouco incomodado com isso. Não pelos 3%, porque também não era muita... Mas pela atitude, entendeu? Eu não gostei, saca? Mas deixei levar. Falei, bom, eu sou muito aquele cara lá que acredita. Pra mim, todo mundo é inocente antes de provar que é culpado, né? E a gente sabe que não é assim, né? Principalmente nessa indústria da música, né? E eu sempre tomei muito na cabeça por causa disso, porque eu sempre fui simples, cara. Eu sou um cara simples, eu não tenho muito glamour nas coisas. Para mim, as coisas precisam funcionar e fluir de uma forma legal, de uma forma bacana, onde a gente possa, todo mundo tirar um proveito, trabalhar em equipe, todo mundo ser feliz e um respeitar o outro, principalmente. Saca? Então já encarei aquilo lá com uma certa falta de respeito e tal, até, saca? Mas continuei na vida. Aí veio outras coisas, de repente, quando eu vi assim, o Rick tava, tipo assim, controlando o Charlie Brown e eu meio, saca? Só era o produtor ali, eu fazia o trabalho sujo, ele ia lá e chutava pro gol, saca, meu? Qual era que trabalho sujo era esse? O trabalho sujo fazia? era de acompanhar os caras no ensaio, ficar suando dentro do ensaio, ficar fazendo música com os caras, ficar dando pitaco, isso aqui não, isso aqui. Entendi. A composição, tu participava da composição. Exatamente. E aí, a coisa foi indo para esse lado. Então, eu fiz o primeiro disco com o Rick, com uma produção, né, coproduzindo com o Rick, né, a produção, o Rick e o Tadeu. O segundo disco também, o Tadeu e o Rick.
E foi o Preço Curto, Prazo Longo, de que a coisa já começou a ficar legal, porque aí veio o Zóio de Lula, veio muita música do primeiro disco, que não cabia no primeiro disco, então sobrou muita coisa. Sim, porque o primeiro disco ele é grande, né? Tem muita música. Então, tem várias gravações daquele que foram pro segundo. Exatamente. Proibida pra mim foi no segundo. Isso. Né? Aí o Chorão já via que as bandas gringas e tal. Não, Proibida pra mim foi no primeiro, né? O que tinha na segunda, além do Zóio de Lula? Tô tentando lembrar desse. Tinha o Zóio de Lula, tinha Te Levar. Isso, Te Levar. Tinha. Puta, é tanto disso que eu não lembro, cara. Precisava pegar. Eu confundi com a Proibida pra mim. Os fãs sabem. Sabe melhor que eu. E aí. O Rick produzindo o disco, eu e ele produzindo o disco no estúdio dele, que já era o Midas. Ele já tinha saído lá da Rua Pedro, que era um estúdio onde ele tinha na casa da irmã dele. Já tinha construído o Midas. Falei, de onde esse cara tá tirando tanto dinheiro assim, né, meu? Então, eu nem questionei, né, o que era, o que não era, só sei que subiu um puta do estúdio lá, Midas e tal. Veio uma SSL 4000 Plus lá da Inglaterra e tal, não sei o que, todo mundo babando na mesa e tal. E, de repente, as produções eram todas lá, daquela turminha, né? Eu também levava todas as minhas produções para lá, para fazer lá, porque até então ele dava uma abertura para mim. Certo? Eu conhecia a galera toda lá do estúdio que trabalhava, me dava muito bem com a galera do estúdio, né? E esse segundo disco do Charlie Brown foi gravado lá. Aí, nesse segundo disco, o Chorão já tava meio doidão já. Já tinha ganhado dinheiro, já tava podendo fazer o que ele queria, já tava, né? Com aquela coisa, saía com aqueles plaquês de dinheiro assim no bolso e tal. Eu fui levando aquela vida meio, né, de rockstar e tal. Comecei ontem, né? Assim, sei lá. E brigou com o Rick. Ele e o Rick tiveram uma briga muito feia. Porque o Rick é um cara muito centralizador, sabe? E é um cara que também, que quando a coisa não tá do jeito que ele gosta, ele já faz cara feia, assim, saca? E o Chorão começou a desafiar ele em algumas paradas e eles brigaram. Qual era o núcleo da discussão? Era musical o negócio? Era musical e também... Negócio, business e pessoal e tal. Tanto que tem uns episódios aí que nem vale a pena contar, porque são muito cabeludos. Então o Rick brigou com o Chorão e falou, eu tô fora. Quando terminou o segundo disco, Preço Curto, Prazo Longo. Aí eu me vi fazendo o terceiro disco do Charlie Brown, que eu continuei sendo produtor do Charlie Brown, e a gravadora também queria que eu continuasse produzindo o Charlie Brown, e já não era mais Virgin, era EMI já. A Virgin, eu acho que eles tinham saído da Virgin, ou a Virgin tinha acabado já, não lembro o que aconteceu. Então eu fiz o disco Nadando com os Tubarões no Midas, no estúdio. Eu falei para ele, só que eu vou gravar aí no teu estúdio, porque já tá tudo esquematizado, saca? Eu já conheço o estúdio, a banda também gosta do estúdio, a gente gosta das pessoas aí e tal, não sei o que, fizemos uma amizade. E o estúdio era legal, né? O estúdio era muito bom. Só ele não ia se Só ele envolver não ia se envolver, tá? E fui fazer o Nadando com os Tubarões, com o Chorão completamente louco, velho. Mas completamente fora da casinha. E já com um círculo de amizades que ele fez dentro do música, rap, da música e tal. Então tinha muita bandinha que ele... Bandinha não, tinha dupla de rap, tinha artista de rap lá, até a coisa tudo... Eram uns caras mais simples e tal, onde ele buscava influência nesses caras também. Então tinha lá Homens Crânio, De Menos Crime, uns grupos de rap, assim, tinha o RZO, que era da Negra Ali, do Elhão e tal, que era o mais promissor da parada. E foi toda essa galera fazer parte do disco Nadando com os Tubarões. Tinha o Raja também, que era um cara que eu tinha produzido lá de Santos, eu tinha feito um disco com eles que era legal, Raja Kabong. O Raja era um cara muito... Aqueles toasters, sabe aqueles toasters jamaicanos que ficam... Sabe, fazendo essas paradas assim. E ele ficou amigo do Chorão também, então foi participar disso. Então eu fiz esse disco no meio de
de uma situação assim muito louca. Era o dia inteiro essa galera dentro do estúdio, mas cheio de gente do estúdio mesmo, cheio de gente, saca? Só nego do rap lá. E de quebra, às vezes assim, o Badawi foi lá também, que a gente era amigo. Quem que tava lá também? Tinha um pessoal lá. Eu sei que esse disco foi uma coisa assim muito difícil de se fazer. Por causa da baderna, da bagunça? Por causa assim, não, os caras não faziam tanta baderna. Era assim, o Chorão que tava muito louco, então ele era assim, tinha dia que ele não ia no estúdio. Ele já tava com o jogo ganho, né? E a EMAI pagando tudo, pagando estúdio, pagando toda a parafernália lá, né? Então, simplesmente tinha dia que não tinha gravação, cara, porque o cara não ia. Marcava com o cara de fazer voz, marcava com, sabe, de fazer alguma coisa que ele não ia. Simplesmente não aparecia, não avisava nada. Então ficava aquele estúdio vazio o dia inteiro, sendo cobrado, sei lá quanto por hora, 200 pau, não sei, né? E sem produtividade nenhuma. Quer dizer, foi um disco muito difícil de fazer. E nessa época também, no final do disco, onde participou a Negrali, nesse disco tem o Não É Sério, né? Que a Negrali fez uma participação, foi um dos momentos mais legais do disco também, que ela estava em ascensão, ela estava começando praticamente, então ela não tinha toda aquela coisa que ela tem hoje, que você vê que é uma artista. Você não tinha experiência. Do caralho, né? Foda, né? Então aquilo foi construído ali também. Nesse que tem Rubão? Nesse que tem o Rubão, certo? E foi a música que a gente escolheu, o Rubão. Ele escolheu, ele falou, eu quero que essa música que seja a primeira. Por quê? Porque o Rubão era um cara que na cabeça dele era o presidente da gravadora. Era o Aloysio Reis lá, que era o presidente da gravadora. Tanto que no clipe do Rubão, eles pegam um cara de limusine com o cabelo branco igual ao do Aloysio, lá, igualzinho, cara. Puseram lá para ilustrar aquilo que ele chamava de nadando com os tubarões, né? Que ele já estava sacando que a galera só queria sugar ele, sugar daqui, sugar dali. Então essa foi uma das revoltas dele, que fez ele também ficar... O Chorão foi corrompido, cara, saca? Nessa época, assim, pelo sistema. Pela indústria. Pela indústria, saca? Ele começou a ver aquilo e tal, então ele começava, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é pra mim, não sei o que, eu quero tudo, não sei o que, isso aqui é tudo meu, sabe? Então ficava aquela tensão, aquela coisa. Eles já tinham muito dinheiro, então a pré-produção do disco foi feita no Guarujá, onde uma casa que eles alugaram lá no Jardim Acapulco. E viviam na casa o dia inteiro, montaram um estúdio na casa, eu ia lá ajudar também, eu descia todo dia para o Guarujá para ver os ensaios, para ver tudo que estava acontecendo, para participar, afinal de contas eu era o produtor do disco. E depois dessa pré-produção, tinha muita briga entre eles também, mas brigas por causa da intransigência do Chorão e por causa da falta de entendimento de alguns caras da banda, que o cara era realmente o frontman, era o dono da banda, e que ele que dava a letra e ele que resolvia as coisas. Mas essas tretas eram sobre dinheiro, business ou música? Sobre tudo, sobre música, coisas pessoais, isso que foi uma época muito difícil para eles. Até tipo, a gente tem que tocar mais pesado, tem que tocar mais devagar, tem que tocar mais não pesado? Não, isso aí não, porque ele que mandava. Tinha um andamento da música onde ele tava sempre fazendo assim, vai mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Aí eu já ficava cabreiro aqui, às vezes eu enganava ele, falava, tá o clique que você quer lá, e tava nada, sabe assim, Tava um pouco mais lento. Um pouco mais lento. Quer dizer, aquela coisa, o Chorão teve uma época lá que, nessa época, principalmente, eu queria, tipo assim, eu queria que ele fosse pra direita, eu mandava ele pra esquerda. Só pra ele contrariar. Só pra ele contrariar, entendeu? Entendi. Parecia criança. Era aquela coisa. Mas tinha uma amizade muito forte naquilo tudo. Então, da onde vem essa pseudo falta de respeito também, né? Com o produtor, com aquela coisa e tal, não sei o que. Puta que pariu. Como é que eu vou fazer com isso agora pra convencer o cara que isso aí é mais legal? Saca?